Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos, os que estão aqui, também os que estão lá em baixo e os que nos veem em casa. Irmãos, é sempre muito bom quando vimos aqui passar a palavra do Senhor. Mas por vezes a mensagem não é fácil. Por vezes aquilo que o Senhor nos traz é um bocadinho mais complicado porque toca no nosso íntimo. Toca naquilo que todos nós temos e todos nós somos. E esta semana o Senhor impeliu-me a trazer-vos esta mensagem. Cuidado com um coração duro. Esta mensagem vem porque, de facto, muitas vezes, esse coração duro é o nosso. Muitas vezes, esse coração duro é o meu e de alguns de vocês que estão aqui. A dureza de coração é, basicamente, quando nós não permitimos que a palavra do Senhor, que a mensagem do Senhor entre no nosso coração e nos transforme. E isso às vezes acontece. Isso às vezes, mais do que nós pensamos, traz dificuldades ao longo da vida. Eu peço então que vocês possam aí avançar. Exatamente. Se quisermos abrir a nossa Bíblia em Salmos 95, versículos 7 e 8. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação, no deserto. Sabem do que é que estamos a falar quando falamos em Meribá? Neste momento, o povo de Deus que estava no deserto levanta-se contra Moisés e contra o Senhor, revoltando-se e pedindo, porque estavam com sede e estavam com fome, e a perguntar porque é que tinham sido tirados do Egito, onde eram escravos e trazidos para a liberdade. E foi quando Moisés bate na rocha para trazer água ao seu povo. Homem algum pode, uma vez que seja, consagrar as energias que lhe foram dadas por Deus ao serviço da mundanidade ou do orgulho, sem se colocar no terreno do inimigo. Cada repetição do pecado enfraquece-lhe o poder de resistência, cega-lhe os olhos e abafa a convicção. Isto são palavras da irmã Ellen White. Aliás, toda esta mensagem é baseada numa mensagem da irmã, numa meditação chamada Nossa Alta Vocação, de 1962, e seria o 3 de junho, curiosamente é o dia em que eu faço anos. E a mensagem eu acho que foi mesmo para mim. Irmãos, aquilo que a palavra nos diz é que não podemos pôr as nossas energias ao dispor da mundanidade, mas pesem bem, não é só da mundanidade, não é só do que está lá fora, é do orgulho. E o orgulho não está lá fora, o orgulho está cá dentro, em cada um de nós. Portanto, esta mensagem não fala daquilo que o inimigo nos traz, fala daquilo em que nós nos tornamos, muitas vezes, como inimigos. Irmãos, quando nós somos chamados a Deus, somos chamados a não ser mais eu, como dizia o hino. E não ser mais eu é pôr de fora, é abnegar-nos do orgulho, das nossas vontades, daquilo que nós achamos que tem que ser a igreja, daquilo que nós achamos que tem que ser o irmão X, o irmão A, o irmão B, o irmão C. O pastor na quarta-feira dizia que a grande diferença
entre fidelidade e fanatismo é uma só nesta equação, que é a palavra eu. Quando somos fiéis, a palavra eu não entra. Quando somos fanáticos, é porque eu acho que deve ser assim. Percebem a diferença? E de facto esse é o grande problema. E é um problema na nossa vida, como é um problema na nossa igreja. Tantas e tantas vezes nós achamos, eu acho, que aquilo que está a ser falado aqui em cima não é para mim. Eu acho que quando o diácono vem me chamar a atenção, não tinha que me chamar. Eu acho que quando a liderança decide uma coisa, é contra mim. O problema é esse. É o eu. Esse é que é o verdadeiro problema. Se puderem passar, que eu não estou a conseguir. O próximo, por favor. Abramos a palavra em Filipenses, capítulo 3, versículos 2 a 7. E vamos ouvir as palavras de Paulo aos Filipenses. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, e algum outro cuida que pode confiar na carne ainda mais do que eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Aqui Paulo diz, para termos cuidado com o nosso orgulho. Aqui Paulo diz, eu que era circuncidado, que era hebreu de hebreus, que era da tribo de Benjamim, da tribo de Israel, fariseu, fui perseguidor da igreja, segundo o zelo, portanto, segundo aquilo que eu achava que era a palavra. Fui também, segundo a justiça que havia na lei, irrepreensível, portanto, cumpria todos os mandamentos que o hebreu, que o fariseu cumpria. No entanto, tudo isto passou, em vez de ser ganho, ser perda, porque encontrei a Cristo. O que Paulo diz é cuidado também com o orgulho espiritual. É disto que Paulo está a falar. Não é só o nosso orgulho pessoal, mas é o orgulho que às vezes temos enquanto igreja. Porque, irmãos, não vale a pena nos vangloriarmos que somos o povo da palavra se a palavra só sai da boca para fora e não fica cá dentro. E é isso que Paulo diz. Não vale a pena pormos mais eus na lei, como faziam os fariseus, não é? Que acrescentavam, mas para os outros cumprirem, para eles nem por isso. Se depois nós não cumprimos aquilo que é básico, que é a nossa relação uns com os outros. Não interessa absolutamente nada saber de cor a palavra se o amor não está connosco. Não interessa absolutamente nada se sabemos de trás para a frente os hinos, a palavra do Senhor, todos os versículos da lei, toda a palavra do Senhor, e nenhuma delas está no nosso coração. Vale zero. Vale zero. Porque se não é acompanhada no nosso dia a dia, na forma como vivemos, na forma como lidamos uns com os outros, não serve para nada. Podemos decorar tudo, saber tudo na ponta da língua, mas se só sai da ponta da língua para fora e não fica nada cá dentro, não vale a pena. Não percam tempo. Não percam.
Se puderem. A irmã Ellen White, nessa mesma meditação, diz o seguinte: o Senhor nos manda advertência, conselho e reprovação para que tenhamos oportunidade de corrigir nossos erros antes que eles se tornem segunda natureza. Se, porém, recusamos ser corrigidos, Deus não interfere para impedir as tendências de nossos procedimentos. Não realiza nenhum milagre para que a semente semeada não brote e dê frutos. O homem que manifesta um endurecimento infiel ou uma impassível indiferença para com a verdade divina está simplesmente ceifando o que semeou. Tal tem sido a experiência de muitos. Ouvem com impassível indiferença às verdades que uma vez lhes comoveram o coração, semearam negligência, indiferença e resistência para com a verdade, e tal é a ceifa que colhem. É disto que estamos a falar, irmão. Se a cada sábado, e já é mau só virmos ao sábado, mas se a cada sábado que nós vimos, nos sentamos aqui, ouvimos a palavra, mas isto não é para nós, isto não é a minha vida, isto não é a minha casa, isto não é a forma como vivemos, isto não é a forma como nos comportamos, estamos a tornar repetidamente o pecado e torna-se a nossa segunda natureza. Estamos a fechar as portas do coração. E como diz a palavra da pena inspirada, se porém recusarmos a ser corrigidos, Deus não interfere para impedir as tendências do nosso procedimento. Então a questão não é os outros. A questão é eu. Como eu me comporto. Eu não tenho que pôr a culpa naquele irmão que falou, que disse. Como é que eu me comporto? Como é que eu ajo perante essa situação? Como é que eu ouço as admoestações, exortações que vêm aqui em cima, ou que vêm aqui ao lado, ou que é o diácono que vem pedir para, por favor, cala a sua criança porque está a fazer muito barulho. E eu fico logo nervoso porque é que está a falar comigo? Irmãos, nós estamos aqui todos para nos ajudarmos uns aos outros, para nos exortarmos uns aos outros, para nos apoiarmos uns aos outros na nossa caminhada, na nossa fé. E essa caminhada e essa fé passa pela forma como nos comportamos no dia a dia e aqui na casa do Senhor. E às vezes temos que ouvir. Porque faz bem ouvir. Porque nós não nos apercebemos, estamos tão fechados e tão ligados no nosso eu, que esquecemos que estamos na casa do Senhor e no templo do Senhor. Esquecemos que temos que lidar uns com os outros, como irmãos que somos, de facto, na fé, filhos do mesmo Criador. E tudo nos melindra, e tudo nos faz confusão, e tudo nos tira da casa do Senhor, e amoamos, e não vimos mais à igreja. Mas o que é isto? É essa que é a palavra que nos é dada? Não é essa a palavra que nos é dada. Se a igreja escolheu uma liderança, se a igreja escolheu um caminho, se definiu qualquer coisa, essa qualquer coisa é para ser seguida. Podemos ter as nossas divergências, apresentamos, falamos e conversamos. Mas isso não pode me levar a sair de Deus. Porque eu não sou mais eu pertenço a Ele. E se Ele nos aponta, e se Ele nos toca, e se Ele usa alguém para nos redarguir, é porque nos quer trazer para o seu aprisco. E às vezes não é fácil, não é? É verdade, não é fácil. Porque isso é abnegar-nos do nosso eu. Mas isso é aquilo que Jesus Cristo pediu a cada um de nós. Vamos outra vez abrir a palavra. Em 2 Timóteo 4, versículos 1 a 5. Esta carta é Paulo a mandar para Timóteo para agir como seu discípulo perante a igreja onde Timóteo estava, uma vez que ele não podia.
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, para que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que é que Deus pede a todos nós para sermos? Evangelistas. Não é essa a nossa grande comenda? Não é essa a nossa grande ordem? Não é esse o nosso ponto final? Então o que é que Ele pede que façamos? Preguemos a palavra. Que instemos, seja onde for, a tempo e fora de tempo. Redarguemos e repreendamos. Exortemos, mas sempre com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Sabem o que é isto? Isto é aquele irmão e aquela irmã que dizem: a igreja não é para mim. Eu tenho aqui vídeos e outras coisas onde posso ir ver. Está-me a fazer comichão, custa-me ouvir. E então é mais fácil ficar em casa e dizer: não, eu acompanho quem eu quero, quando eu quero, como eu quero. Dói-nos, faz comichão nos nossos ouvidos quando somos chamados à atenção. Custa. Mas é isso que Ele pede. Cada um que decide seguir o Senhor e, portanto, seja um evangelista, o possa fazer, seja em qualquer tempo, no tempo e fora do tempo. Essa é a realidade. Essa é a palavra que nos foi dada. Continuando com as palavras da irmã Ellen White. A frieza do aço, a dureza do ferro, a natureza impenetrável, insuscetível da rocha, todos estes encontram um traslado no caráter de muitos professos cristãos. Foi assim que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Deus falou ao rei egípcio pela boca de Moisés, dando-lhe as mais convincentes demonstrações do poder divino. Mas o rei, obstinadamente, recusou a luz que o haveria levado ao arrependimento. Somos nós como o Faraó? Temos nós ou não temos a mensagem, a palavra, os exemplos e provas atrás de provas que o devemos ouvir o Senhor e seguir ao Senhor? E quantas vezes nos esquecemos disso? Porque é mais cômodo. E quantas vezes fechamos os ouvidos àqueles que vêm nos dar a demonstração ou redarguir? Deus não mandou um poder sobrenatural para endurecer o coração do rebelde rei. Mas à medida que o Faraó resistia à verdade, o Espírito Santo era retirado. E ele entrega às trevas e incredulidade que preferira. Por persistente rejeição da influência do Espírito, os homens se separam de Deus. Ele não tem em reserva nenhum instrumento mais poderoso para esclarecer o espírito deles. Nenhuma revelação de sua vontade os pode alcançar em sua incredulidade. Por persistente rejeição da influência do Espírito. Essa persistência está na nossa vida? Está nos nossos ouvidos? Essa persistência ocorre cada vez que nós estamos aí sentados, acaba a pregação e acabou o sábado? Essa persistência ocorre
cada vez que nós achamos que somos só adventistas do sábado, e agora já nem é só do sábado, é do sábado durante o culto? Essa persistência ocorre na forma como rejeitamos os nossos princípios durante a nossa vida secular do dia a dia? Só sou adventista dentro de casa com os meus e às vezes. Vamos para a primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 11 a 23. Novamente Paulo. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Quão difícil, meus irmãos. Quão difícil. Nós somos sempre tão donos da nossa verdade. Temos sempre tantas certezas do que é que queremos fazer e como devemos fazer. É tão difícil aceitar que existe uma liderança quando nós é que sabemos como é que é. As crianças são nossas. A casa é nossa. Eu é que sei como é que é. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. E que os tenhais em estima e amor por causa da sua obra. Aquele diácono fala comigo de uma forma que eu não aceito. É impressionante a forma como nos chamam a atenção. Este pastor tem um discurso tão duro, eu só vim cá para ouvir da paz do Senhor. Por que é que eu estou a ouvir estas coisas? Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. É verdade. Também cabe a quem chama a atenção saber como é que chama. O amor faz parte. Porque senão era aquilo que dizia o pastor. Se não temos amor na forma como chamamos a atenção e como exortamos, estamos a praticar qualquer coisa próxima do fanatismo e deixa de ser a fidelidade. Só que isto também quer dizer que às vezes não precisa vir um líder, não precisa vir um diácono. Podemos chamar a atenção do irmão que está ao lado se o que está ao lado não está a correr bem, não está a fazer bem. Faz parte do nosso papel. Com amor, com educação, com carinho. Mas não precisa vir um diácono. Estamos todos aqui na mesma igreja, todos para fazer a mesma forma. E todos para louvar ao Senhor. Vede que ninguém dê ao outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Ele não me cumprimentou, eu já não o cumprimento mais. Ele falou-me mal, hoje não, nem amanhã. Talvez um dia eu possa olhar para ele. É isso que é aquilo que é a nossa mensagem. Continuemos. E aqui é importantíssimo. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Orai sem cessar. Essa é a nossa principal arma. Porque, irmãos, acreditem, dificilmente nós conseguimos transformar o nosso eu.
dificilmente nós conseguimos abnegar-nos do nosso eu se não fizermos aquela primeira fase. Orai sem cessar. E só quando tivermos transformados o suficiente é que podemos seguir. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E atenção, em tudo é diferente do que por tudo. Ok? E isto é importante nós percebermos. Novamente tem a ver com a abnegação do nosso eu. Porque é difícil em todas as ocasiões darmos graças. Em todos os momentos da nossa vida. Custa, dói. Mas é por isso é que Deus fala em tudo e não por tudo. Porque de facto há coisas pelas quais não podemos dar graças. Mas devemos dar graças em tudo o que nos acontece. Em todos os momentos. Em todas as situações. Porque todas elas trabalham para a nossa mudança de caráter. E para um dia podermos estar face a face com Cristo. Não extingais o Espírito. E aqui voltamos ao início. É o problema da repetição. Da repetição. Da repetição do pecado. Da repetição dos erros. Da repetição de fechar a porta. Somos nós que o extinguimos. Somos nós que fechamos a porta ao Espírito Santo. Somos nós que não o permitimos entrar. E ouvimos a palavra da pena inspirada dizer: vai chegar a uma altura que já Deus não faz mais nada. Vai chegar a uma altura que o Espírito está à espera que sejamos nós a chamá-lo. E se nós extinguirmos a sua presença no nosso eu, se extinguirmos a sua presença no nosso corpo, acabou. Mas somos nós que o apagamos. Não é o inimigo. Não é o mundo lá fora. O inimigo não tem capacidade para apagar o Espírito Santo em nós. Não tem capacidade para extinguir Deus na nossa presença. Quem tem? Nós. Cada um de nós. Nós é que temos a chave. Como aquela música do toque, toque, toque. Não é? Nós é que abrimos a portinha do coração. E reparem que nessa música o inimigo diz que só quer um cantinho. Mas Cristo quer o coração todo. E essa é que é a diferença. É que nós permitimos ao inimigo entrar naquele cantinho e ele vai nos ajudando a fechar a porta para o Cristo entrar. Mas não é ele que fecha a porta. Somos nós que fechamos a porta. Irmãos, esta mensagem é para que nós possamos refletir. É para que nós possamos entender que quando decidimos seguir a Cristo, decidimos mudar. Decidimos não ser mais nós. E se decidimos não ser mais nós, decidimos ser de Cristo, temos de facto que agir em conformidade. Temos de facto que entender que quando estamos na igreja, a igreja tem uma organização, tem uma forma de estar. E quando vem alguém, ou dos diáconos, ou alguém das lideranças, chamar a atenção por isto e aquilo, não é para nos insultar, não é para nos ferir, não é para nos magoar. Provavelmente deverá ser daquele jeito, daquela forma. E se não concordamos, temos formas de o fazer. Vamos falar com o irmão, vamos apresentar as nossas questões, as nossas diferenças. Não vamos amoar e deixar de vir à casa do Senhor. Não é assim que funciona. Cumpramos o nosso papel, exortando-nos uns aos outros, percebendo que estamos todos aqui para nos apoiar uns aos outros. E eu digo todos, eu preciso de muito apoio. Todos os anciãos precisam de muito apoio. Todos os diáconos e diaconisas, todas as restantes lideranças precisam de muito apoio para vos poder apoiar a vocês. Se vocês não nos apoiam a nós não temos como vos apoiar a vocês. Isto é simbiótico. Precisamos todos uns dos outros. Senão não crescemos. Senão não evoluímos. Para podermos estar um dia com as vestes celestiais frente ao Senhor sem sermos fulminados. Pensemos nisto. Pensemos na forma como estamos, como participamos. Pensemos também que participar é importante. Não chega a vir aqui ao sábado, irmãos.
não chega a vir aqui ao sábado. É só um grãozinho de arroz, falta o resto do prato. Falta o resto do alimento espiritual. É bom, é um grãozinho, mas falta o resto. E o resto tem que ser feito nas nossas vidas, no nosso dia a dia, mas também nos outros momentos da igreja, nas quartas-feiras, nos domingos. É triste às vezes estar aqui numa quarta-feira. Não está a igreja lá de baixo, que é outra igreja, e esta aqui está reduzida a 10. Onde é que estão os outros? É triste vir a um domingo. É triste às vezes até vir a coisas como vão acontecer hoje à tarde, a atividades como vão acontecer hoje à tarde, e está reduzida a um terço, um quarto, um quinto da igreja. Tantas e tantas vezes, irmãos. Isto não é feito para quem está a fazer. Claro que quem está a fazer e a organizar cresce. Essa pessoa cresce porque está a fazer o trabalho do Senhor. Mas não é feito para ela, é feito para os outros. É feito para vós. E vocês jogam pérolas a porcos. Se faz favor o slide final. Esta é a frase que eu quero que fique retenham na vossa memória para o resto da semana. Inflexível princípio assinalará a vida dos que se assentam aos pés de Jesus e dele aprendam. Tem que ser isso. E aprender, irmãos, é diferente de ouvir. Aprender é ouvir e reter. E usar. E aplicar. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos aqui, entregando-nos a Ti, Pai. Ó Pai, recebe o coração de cada um de nós. Ó Pai, recebe a nossa vontade de estar contigo, Pai, de crescer em graça, Pai. Ó Pai, abençoa cada um dos presentes e cada um dos que nos ouvem em casa pelos mídias, Senhor. Abençoa cada família. Que nós possamos verdadeiramente abnegar-nos do nosso eu e permitir que o nosso coração fique pleno do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, dá-nos uma próxima semana cheia de Ti, Senhor. Cheia da Tua Palavra, Pai. Ajuda-nos a alimentar-nos da Tua Palavra a cada momento, a cada dia. E que não recusemos qualquer refeição que Tu nos ofereces. Abençoa todos os presentes. Leva-nos em paz. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.